Eu prego a todos, mas Deus é que vai abrir o coração daqueles que Ele escolheu para entender o que os pregadores estão falando, como fez na vida de Lídia, ali na cidade de Filipos. A mensagem de Deus, quando operada pelo Espírito Santo no coração do eleito, vai mexer com o seu coração e levá-lo a refletir sobre a notícia ouvida. Quando Maria ouviu aquela saudação, ela ficou agitada. Quando nós ouvimos pelo Espírito e pela palavra a mensagem de Deus, nós ficamos com o coração compungido, tocados. E aqueles homens que ouviram o sermão de Pedro, que faremos, varões? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas a mesma palavra operada pelo Espírito Santo vai ter um efeito inverso na vida dos pecadores obstinados. Enquanto aqueles homens se sentiram tocados, outros diziam: eles estão embriagados, né? Então, vejam que coisa estranha. Ao mesmo tempo que para alguns a palavra impressiona, para outros, ouvindo no mesmo lugar, não vai lhes dizer absolutamente nada. O anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Em segundo lugar, a natureza imeritória da concepção do primogênito de Maria. Vejam aí no versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. Olha aí, Maria, achartes o quê? Graça. Graça significa o quê? Favor. Você não merecia ser a mãe do Messias, mas você achou graça diante de Deus, né? Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem lhe chamarás pelo nome de Jesus. As qualificações de Maria, ela tinha qualificações. Por exemplo, era preciso, para que a profecia se cumprisse, que ela fosse virgem. Para que a profecia se cumprisse, era preciso que ela fosse da tribo de Judá. Para que a profecia se cumprisse, ela precisava ser uma mulher temente a Deus. Então, ela tinha essas qualificações. Contudo, haviam outras mulheres da tribo de Judá que também eram virgens, que também eram tementes a Deus e que tinham até posição social melhor do que ela, mais inteligente do que ela. Então, por que ela foi escolhida? Não foi por mérito, foi por graça. Ela até fala isso na oração dela, quando ela está fazendo: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a baixeza da tua serva, né? As qualificações de Maria não foram os motivos para a sua escolha. Essas de ser virgem, de ser da tribo de Judá, de ser temente a Deus. Porque existiam outras mulheres mais qualificadas do que ela. Assim também foi escolha divina nos fazer parte da sua família, e não pelas nossas qualificações, porque não as tínhamos. Por que nós estamos na igreja? Porque fazemos parte do povo de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Assim como Maria, nós estamos fazendo parte da graça de Deus por causa da graça. É graça sobre graça, não há mérito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não nasceram segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Maria faz parte da raça caída. Nós não devemos esquecer, porque ela é pecadora também.
não só pecadora, mas condenada, como o seu pai Adão e Eva. Logo, ser mãe do Salvador foi um favor imerecido de Deus concedido a ela. Neste mesmo caminho estamos todos nós. Deus nos concedeu sua graça salvadora, independentemente de nossas obras. Paulo não merecia ser salvo. Ele estava indo para Damasco para destruir a igreja, mas Deus lhe apareceu no caminho. E quando Ananias foi ordenado por Deus a orar por Paulo, ele disse: Senhor, mas esse homem está perseguindo a igreja. Ninguém se aproximava de Saulo. E o Senhor disse: este é para mim um vaso escolhido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça de Deus, fomos perdoados de todos os nossos pecados e não contribuímos com nada na extinção de nossas transgressões. O que é que eu paguei? Quanto dízimo eu dei para Deus perdoar os meus pecados? Dinheiro nenhum pode apagar os nossos pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não fizemos nada, mas o Pai deu o Filho e o Filho se entregou por todos nós. Pela graça de Deus, foi-nos concedido o dom do arrependimento para a vida e a fé em Cristo, porque em nosso coração não tinha semente nem do arrependimento e nem da fé. Como é que eu creio? É graça de Deus. Como é que eu me arrependi? É graça de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que implanta em nós a fé. Assim como Maria, nós somos cheios de graça. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pela graça de Deus, nos foi concedida uma nova natureza, operada pelo Espírito Santo e pela palavra, para que pudéssemos entender o reino de Deus, entrar no reino de Deus e futuramente usufruirmos do reino de Deus. É Deus que faz isso, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Pela graça de Deus, através da armadura do Senhor e do seu poder, podemos resistir às tentações do diabo sem usar qualquer equipamento humano. Nós ficamos de pé por causa da graça de Deus. Como é que eu vou vencer o exército maligno de Satanás? Porque ele dá a sua armadura e dá o seu poder, e a gente pode ficar firme contra as ciladas do diabo. Pela graça exclusiva de Deus, nossas orações são ouvidas e respondidas. Por que Deus ouve as nossas orações? Por causa de Jesus. Porque Deus responde às nossas orações? Por causa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não por causa da nossa eloquência, porque a Bíblia chega a dizer: não sabemos orar como convém. Pelo mérito da graça de Deus, nossas contribuições para o reino são aceitas e recompensadas, mas se dependesse de nosso humor, sofreríamos rejeição como Caim e a sua oferta. Porque Deus recebe a nossa oferta, o nosso dízimo? É graça sobre graça, é favor não merecido, porque não somos dignos de dar ao Senhor. Pela graça de Deus, somos sustentados por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo, para perseverarmos até o fim, pois se dependesse de nosso foco, já estaríamos no mundão. Porque nós ainda estamos no caminho, porque Deus é que nos sustenta, é porque Deus é que nos guarda e nos protege.
somos cheios da graça de Deus como Maria. Vamos lhe render graças pela sua abundante graça.